tudo bem? Muita gente fica curiosa de saber como que eu ingressei nesse mundo das perícias trabalhistas, né? Então eu resolvi dividir com vocês um pouquinho como é que rolou essa parada. Em 2011, eu fui contratado para atuar como engenheiro de segurança num contrato de uma empresa prestadora de serviços em uma indústria aqui em Cubatão, onde eu substituí um grande amigo meu, que foi promovido para o corporativo da empresa. E nesse contrato a gente conseguiu dar seguimento ao trabalho que ele já vinha fazendo e fazer um bom trabalho de redução dos índices de acidentes e tal. E a gente teve algumas perícias trabalhistas nesse contrato, onde a empresa saiu favorável em todas elas. Isso chamou bastante atenção do corporativo da empresa, né? A partir daí eu comecei a dar apoio em outros contratos também. Porém, em 2012, esse contrato que eu atuava, ele teve uma redução drástica de funcionários e eu ia ser desligado da empresa, estava com um aviso prévio assinado. Fazia acho que 7 dias que eu havia assinado o aviso prévio já. E aí a gerente corporativa me chamou para uma conversa, me propondo para eu trabalhar no corporativo, cuidando das perícias daqui da região, né? E a gente ia fazer uma experiência por 3 meses. E caso desse certo, eu seguiria, caso não, eu seria demitido. Então foi um desafio grande, porque eu não tinha grande conhecimento na área, sempre gostei muito dessa área, tive muita curiosidade, mas não tinha grande conhecimento. E aí eu fui estudar as questões de periculosidade, insalubridade, tudo que envolve o tema de perícias trabalhistas, né? Fiz um curso sobre perícias trabalhistas, um curso EAD, porém, como a maioria dos cursos, esse curso que eu fiz, ele aborda muito o processo pericial da forma teórica, né? Junto ao Código de Processo Civil, como se desenvolve a perícia, ao processo judicial, qual o papel da perícia e tal. Mas a prática pericial é muito pouco abordada, né? Principalmente porque ele é um curso abrangente, ele envolve perícias de todas as áreas e não especificamente perícia judicial trabalhista, como é insalubridade, periculosidade e tal. Então é um curso que me ajudou muito a entender como funcionava esse mundo, mas eu comecei a ir atrás da informação, né? Conversava com os colegas engenheiros de segurança da própria empresa, colegas engenheiros de segurança de outras empresas, entender quais os conceitos que eles tinham sobre segurança do trabalho, sobre aspectos de insalubridade, periculosidade, para poder firmar os meus próprios conceitos e a partir daí me desenvolver. Tem um site muito legal que me ajudou muito nessa época, que é o Jus Brasil. Então eu entrava lá e via as decisões, os entendimentos dos juízes, as jurisprudências, entender o que já é pacificado, o que não é. E aí eu fiz um estudo muito aprofundado. E os resultados começaram a aparecer e aí eu assumi o departamento de perícias como um todo. Então eu era responsável por todas as perícias do Brasil, da empresa. Em 2013 eu comecei a atuar como perito da Justiça do Trabalho aqui em Santos também. Então eu fazia uma atividade em paralelo, pegava algumas perícias para fazer, para poder entender como o perito vê a perícia trabalhista, o que é exigido do perito numa perícia trabalhista, o que ele tem que ver para poder formular o seu laudo, entender o outro lado da moeda, para poder formar um cenário completo do que é a perícia trabalhista. Isso me ajudou bastante também, porque eu pude entender o que os peritos buscam na hora da perícia e desenvolver uma forma de acompanhar a perícia que pudesse trazer bastante resultado para a empresa. Era uma empresa de grande porte, tinha mais de 20 mil funcionários, então ela tinha um departamento jurídico muito robusto. E eu atuava muito junto com o departamento jurídico da empresa. Então eu trocava muita informação com eles, entender do departamento jurídico quais as necessidades dele com relação à perícia, ao processo pericial. Conversava com advogados de outras empresas, de escritórios, para entender para o advogado quais informações eram importantes, como é que um laudo deveria ser montado para que lhe desse subsídio para eles atuarem e ter um bom resultado. E isso tudo a gente começou a desenvolver uma forma de acompanhar a perícia, fazer o acompanhamento de perícia de forma uniforme. Então quando você padroniza, você tende a conseguir melhores resultados, principalmente quando você foca no que você tem controle.
Quando você foca no que você tem controle, o resultado tende a aparecer, seja a médio, longo ou curto prazo. Afinal, o que é curto prazo para mim pode ser longo prazo para você e vice-versa. E isso foi fundamental, porque a gente começou a controlar tudo que a gente podia antes de acontecer a perícia. O perito, quando ele vai fazer uma perícia, ele quer que seja tudo tranquilo. Então, desde a entrada dele na empresa, tem que ser facilitada, porque o perito ele vai formando um cenário na cabeça dele de como faz a perícia, como fazer a perícia. Se ele já tem dificuldade para entrar na empresa, ele já começa a formar esse cenário. O que essa empresa tem aí que ele não está querendo esconder, que eu não posso ver? Então, você tem que facilitar a vida do perito. Facilitar a entrada, local para fazer a perícia, disponibilidade de informação, documento, pessoas, né? Vai participar mais uma pessoa, a pessoa demora meia hora para chegar, tem que ficar todo mundo esperando. A maioria dos peritos nem espera, né? Então, isso tudo você começa a formar um cenário na cabeça do perito que as coisas que você faz é correta. Então, o resultado da perícia tende a ser melhor e favorável à empresa, né? Então, isso é muito importante. Quando você controla, você consegue focar no que você tem controle, você vai ter um ambiente mais preparado para receber a perícia, ter a documentação toda em ordem, as pessoas sabendo como se portar, você sabendo como se portar junto ao perito, e o perito sente tudo isso. Ele sente quando ele chega no lugar e não tem preparo nenhum, ele já fala, aqui é uma bagunça. E quando ele chega num lugar e as pessoas estão preparadas, ele fala, opa, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque se eu escrever alguma coisa que foge da realidade, esses caras vão me pegar depois, né? Na impugnação de laudo, no próprio laudo, no parecer do assistente técnico. E então ele passa a ter mais cuidado na condução da perícia e no laudo em que ele apresenta para o juiz. Antes das perícias, eu sentava com o pessoal, explicava o que eles tinham que ver, o que eles tinham que escutar, olhar, mostrar, como tinha que se portar junto ao perito, que a perícia não é um momento de embate, a perícia é um momento de resolução. A gente está lá para poder solucionar um problema, não para criar problemas maiores ou outros problemas.